Olá, pessoal! Hoje a live vai ser sobre emoções na infância. Sejam bem-vindos! Olá, Abdala! Olá, César Niterói! Já já a Ana vai entrar. Olá, Milena, tudo bem? Olá, Luciana, Virgínia. E já já ela vai entrar para a gente poder começar essa discussão, essa conversa, essa troca que vai ser incrível, tenho certeza. Inicialmente a gente vai falar um pouco, né, sobre o filme Divertidamente, que vai trazer essa introdução muito bem. Ó, ela já tá chegando. Olá, tudo bem, Oi, Ana? tá me Seja ouvindo? bem-vinda. Tô Obrigada. ouvindo sim. Que bom que você aceitou o convite. Estou muito, muito, muito feliz da gente estar fazendo essa live. E a gente vai falar sobre emoções na infância, né? Só que antes eu queria que você se apresentasse um pouco para que todos te conhecessem. E aí? Bom, primeiro, boa noite, né? Boa E falar noite. que é um prazer falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é falar sobre criança, sobre educação, sobre sentimento. Eu sou diretora do Sininho de Ouro, sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga. E acho que o grande legal de fazer isso aqui é poder ajudar um pouco as famílias nesse momento que a gente está vivendo, em que está todo mundo muito preso dentro de casa, vivendo isolamento social. E a maior doença que está acontecendo hoje em dia é a ansiedade. E é uma das emoções que a gente vai conversar aqui hoje. Então, esse acho que é o maior propósito, tentar ajudar as pessoas nesse momento, principalmente as famílias que têm criança em casa, os meus alunos, os meus pacientes e as famílias dos pacientes e das crianças que estão hoje isoladas em casa sem saber o que fazer. Uhum. Perfeito. E aí a gente vai iniciar então essa discussão que vai ajudar realmente inúmeras famílias, tenho certeza disso, com o nosso filme favorito, O Divertidamente, né? Que ele parece ser para criança, mas vai muito além da criança, né? Vai muito além do pensamento, do ensinar como lidar com as emoções ou como funciona a nossa mente para as crianças. E aí, esse é um filme da Pixar, para quem não sabe, e nele conta um pouco da história da Riley, né, que é basicamente o desenvolvimento das emoções desde a infância dela, desde ela bebezinha até a adolescência, que é o que a gente consegue perceber nesse filme. Não sabemos se terá dois, o segundo filme, mas ele deixa entender um pouco no final isso, né? Que ele vai falar um pouco das emoções após a adolescência, mas até então ele fala bastante até a adolescência. E nele, a gente tem as 5 emoções que a gente chama de 5 emoções primárias, né? O medo, a raiva, o nojo, a alegria e a tristeza. E aí ele levanta uma questão muito interessante, assim, que eu consegui perceber, captar no meio do filme, assim, existe, será, uma emoção melhor ou pior? Ou seja, existem sentimentos ruins de se ter? Esse filme, para mim, é o maior exemplo, né, de você traduzir o que é emoção para a família, né, a despeito da psicologia e da educação. Eles juntaram uma série de pessoas que tinham a capacidade extraordinária de pensar sobre educação e psicologia e traduziram com neurocientistas, com psicólogos, com uma série de pessoas que têm um conhecimento avançado, né, neurocientistas para explicar para as crianças e para as famílias como é que os sentimentos se produzem, como é que as emoções se formam. E é um exemplo. Eu até, inclusive, pedi às crianças que assistissem agora nas férias, né? Essas férias provocadas pelo isolamento social, para que eles entendessem o que eles estão passando. A história começa de uma maneira muito bem contada, muito inteligente, falando das emoções mais primárias, as mais arcaicas que o ser humano tem. E muita gente pensa assim, ah, isso é só de criança. Não, o filme é para 0 a 100 anos, onde você consegue perceber a importância do amadurecimento desse sentimento, dessa emoção. Então, os pais vão mostrando através de uma caixinha, né? Eles vão apresentando aos poucos essas emoções, e desde o nascimento até a idade mais madura, tudo isso é trabalhado de uma maneira muito lúdica, através da cor de cada emoção, através da forma de cada emoção, através da forma como eles trabalham essas emoções no filme, e ela vai se demonstrando através de uma surpresa ao final,
como é que todos os sentimentos são todos importantes, né? Não existe nem menos nem mais. Todos eles perpassam pela gente. E as pessoas pensam, eu cresci, eu não vou mais passar por isso. Não, você só tem um amadurecimento dessa emoção. Continua sempre, continua lá presente, entendeu? Sim, então, na verdade, não há sentimentos ruins de se ter, até porque todas são importantes no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento dessa maturidade que você bem disse. E aí, tem uma parte do filme que até a gente discute muito, que a tristeza se atrapalha um pouco no início para tentar ajudar a alegria na situação em que ela está indo da torre de controle, e chega a ser um pouco é, vamos dizer assim, irritante vê-la que está atrapalhando tudo, enfim. Mas eu acho que nessa parte do filme, essa provocação que eles fazem com a tristeza é justamente uma crítica a gente sempre querer deixar a tristeza de lado, mas ela é importante, não é verdade? Eu acho que Então, eu acho que o maior preconceito que a pessoa tem é em estar triste, em ter raiva, em ter nojo. Então, eles demonstram esses sentimentos todos de uma maneira muito saudável. Todos esses sentimentos são importantes e são saudáveis. E o mais importante dele é a tristeza, porque a tristeza ela se transforma, ela tem inclusive uma forma de uma gota que se transforma numa lágrima, né? Toda vez que você chora, você expõe para a pessoa o que você está sentindo. E as pessoas têm uma sensação muito vaga, né, e errônea de que estar feliz é o mais importante. Alguns psicólogos chamam até da síndrome da Poliana, né? Você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre bem. Isso não é verdade, isso não é natural, isso não é humano. A tristeza faz a gente pensar, faz a gente evoluir, faz a gente repensar, sabe? A raiva faz a gente sentir vontade de mudar os nossos caminhos. E a felicidade advém de você cumprir e fazer com que seus sentimentos sejam expostos e você consiga finalmente transformar um problema em solução. Isso é alegria. É quando você sai desse meio, dessa zona de conforto que existe, e aí você começa a pensar. Então a tristeza, coitada, ela está o tempo todo atrás da alegria, e quem deveria estar na frente sempre era ela. Ela deveria estar na frente para que ela sentisse, ela pudesse ser auxiliada pela alegria e entender os sentimentos que realmente estavam acontecendo com ela, para ela, enfim, tomar a frente e solucionar todo o problema. Isso é criança, adolescente, adulto, velhinho. A gente só lembra de uma pessoa quando a gente percebe que ela está triste. Quando você vê ela sorrindo o tempo inteiro, feliz, maravilhosa, ninguém senta ao lado dela para perguntar, você está bem? O fato de estar sorrindo não quer dizer que você esteja feliz. isso é verdade. Muito bem colocado. E assim, então ela é necessária. A tristeza ela é necessária para que a gente siga adiante, para que a gente faça do nosso caminho um caminho também de crescimento, né? E o medo e o nojo? Quais são as relevâncias deles? O medo daquela situação dele lá de, enfim. Mas eles têm importâncias principalmente da sobrevivência, não é verdade? Importante que o ser humano. E o nojo também. O nojinho ali, representado até pelo verde, que é o brócolis que ela não gosta, né? Representa tudo que a gente não tem muito aconchego, a gente não se sente muito próximo, o nojo disso ou daquilo. Tem criança que tem medo de nojo de barata e mistura com medo. Então, o nojo e o medo, eles são muito confundidos, né? Quando você tem uma criança pequena, você precisa entender a diferença entre ter medo e ter nojo, não gostar. Não é porque eu não gosto que eu tenha medo, não é porque eu tenha medo que eu não goste, né? E isso, se não bem trabalhado, acaba se transformando em fobias no futuro. Então, o grande barato do filme é você discriminar cada emoção ali dentro do seu parâmetro, dentro do seu escopo, para que a criança entenda exatamente o que ela está sentindo. Eu recebi uma vez uma criança que falou para mim, eu estou com muita raiva. E isso é ruim? Eu falei, não. A partir do momento que você consegue identificar que você está sentindo raiva, você está sendo saudável com as suas emoções e sincero com você mesmo, né? E essa sinceridade é importantíssima, porque a criança precisa perceber isso, precisa conseguir expor isso, e os pais também precisam falar da mesma forma. O pai também sente raiva, o pai também sente nojo, a mãe sente angústia, todas essas emoções estão ali juntas nesse momento.
E se a gente conseguir sentar e expor isso de uma maneira saudável, com certeza as relações vão agir de maneira muito mais interessante, de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. E a gente não gera a famosa ansiedade persecutória. Perfeito. E aí, então, a gente falou da tristeza, do medo, do nojo. E a alegria? Ter muita alegria é ruim, será? Porque a gente fica querendo ser alegre o tempo todo e a gente quer a questão que foi dita, né? Que a gente está sempre querendo sorrir para mostrar que está bem, que a gente tem momentos na nossa vida, mas a alegria demais também é ruim. Eu acho que toda e qualquer emoção, em forma de exagero, não é positivo, né? Eu acho que nada na vida exageradamente é positivo. E, sinceramente, eu não acredito que ninguém seja nem feliz demais, nem triste demais, nem com raiva demais. Todos esses sentimentos, eles passam um pelo outro de uma maneira muito sutil. E é o tempo inteiro você vivencia isso. Você está aqui conversando comigo, de repente você não gosta de alguma coisa, você passa por um sentimento de raiva, de repente você se sente empatia e você volta a se sentir bem. Isso é momentâneo. O cérebro, o sistema límbico trabalha muito bem isso, né? Então você está ali o tempo todo passando por toda essa, vamos dizer assim, uma roda gigante de emoções, onde você vai caminhando, vai girando, e vai passando por todos ao mesmo tempo. Óbvio que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ficar feliz o tempo inteiro, mas isso não é real, isso não é verdadeiro, né? Você tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de nojo. O que você tem que saber é lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila e auxiliada pela sua emoção, de estar ali presente, conversando, falando, discutindo com todo mundo, para que a gente não tenha, sabe, essa necessidade de mostrar para o mundo essa nossa vida hoje, né, toda online, está sempre feliz. As pessoas estão vivendo uma felicidade que não é verdadeira, né? Ela é projetada através de fotos, ela é projetada através de lives e etc. E isso não é real. A gente é triste, feliz, com noivo, com raiva, com medo o tempo todo, né? Antes de entrar aqui, a gente estava ansiosa, eu e você. Como é que vai acontecer isso? Será que nós vamos ter, as pessoas vão entender? Será que o nosso propósito vai ser alcançado? Qual é o objetivo da gente estar fazendo isso? Todos esses sentimentos estão sendo misturados. E quando a gente começa, a coisa vai ficando mais serena e a gente consegue desenvolver melhor. Agora eu acredito que você esteja se sentindo feliz e eu também. Mas até 5, 10 minutos, momentos atrás, humanas como somos, o medo veio. Será que vamos conseguir desenvolver esse argumento de uma maneira clara, que as pessoas entendam, que faça bem a alguém? Esse é o maior propósito. Então não existe essa felicidade eterna, nem uma coisa como se fosse a vida florida. Não existe uma vida florida. Existe uma vida normal para todo mundo. Perfeito. E a raiva? A raiva a gente consegue ver de diversas, se projetada de diversas formas, né? E uma delas é a irritabilidade, né? Que é uma forma de raiva e que a gente acha que a gente não sente. Muitas vezes as pessoas têm um certo, enfim, medo de falar que tem preconceito de falar que tem raiva. Só que na realidade, quando a gente está irritado, a gente está demonstrando raiva, né? Muitas pessoas não sabem que há essa conexão. E além disso, eu vou engatar uma outra pergunta. Qual a diferença entre ira e raiva? A raiva, para mim, é um dos sentimentos mais importantes que existe. Porque as pessoas gostam de ter vamos dizer assim, uma capa. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa incapaz de sentir raiva. Isso não existe. A raiva, ela é primordial. Agora, a diferença entre a raiva e a ira é a intensidade dessa raiva. A raiva, ela é extremamente saudável, desde que ela não se transforme numa ira, porque aí você perde o controle sobre a sua emoção, sobre a sua sensação, e você pode cometer atos desatinados, que a gente fala. Então, por exemplo, se você está com raiva, você precisa entender o motivo pelo qual você chegou a esse sentimento de raiva. A ira, ela não traz nada de bom, né? Então, da raiva para a ira é um pulo. Não é uma coisa que, eu não vou, nunca tive uma ira na vida. Sim, se você está sendo, né, o tempo inteiro posicionado, pressionado por alguma coisa que está te deixando extremamente com muita raiva, para você passar por um sentimento de ira é muito próximo.
né? E essa questão ela é uma linha tênue entre uma coisa e outra. O mais importante é você saber se controlar e entender o motivo da sua raiva, trabalhar essa sua raiva ou como forma de terapia, ou conversando com a sua mãe, ou conversando com seu pai, ou conversando com um amiguinho, ou conversando com uma amiga, mas isso precisa ser entendido pelo ser humano para que ele trabalhe isso da melhor maneira possível. Mas a raiva ela é muito positiva, a ira não. Sim. E essa questão de trabalhar as emoções, vou até, para fechar essa parte, teve alguma pergunta nos comentários dizendo esse movimento de felicidade, tristeza, enfim, da pessoa mudar muitas vezes essas emoções, até que ponto eu posso considerar ou não bipolaridade? É uma questão muito séria falar de bipolaridade, porque a bipolaridade ela é uma doença, né? Ela precisa ser tratada, é um transtorno emocional muito grave, em que a pessoa não tem nenhum domínio ou controle sobre os seus sentimentos ou ações. Ela pode estar num ambiente extremamente favorável, num lugar extremamente agradável, e simplesmente ela tem uma explosão, ou de alegria, ou de extrema tristeza, né? Muitas dessas pessoas têm uma questão de depressão profunda, né, e que acabam gerando a bipolaridade, ou já tem no seu próprio índice, já vem desenvolvendo uma bipolaridade há muito tempo. Mas normalmente a pessoa já nasce bipolar, ela não desenvolve bipolaridade, a não ser que ela entre uma depressão muito profunda e ela possa vir a desenvolver um transtorno bipolar. Mas as emoções, elas não explodem de uma forma para outra, né? As coisas vêm acontecendo paulatinamente. Se você é sincera com você mesma, né? Eu sempre falo, às vezes, para as pessoas, a gente não tem que nada. A gente precisa pensar na nossa felicidade sem subjugar o outro. Se você respeita o outro, você passa a ser respeitado. E o respeito é o princípio básico para você acalentar e organizar as suas emoções. Essa é a questão mais importante. Você está sempre respeitando o outro. E outro ponto primordial, que eu acho que dentro da psicologia, da pedagogia, se mistura muito, é a questão do não julgamento. Quando você não julga, você passa a ter uma capacidade de empatia muito grande. E aí você evita olhar o outro com os seus olhos. A gente olha uma coisa e enxerga outra. E aí que está o grande preconceito. Se você não julga, você não tem tempo de chegar até o momento de ira ou qualquer outro sentimento que seja não muito bom. Então, a criança, então, ela é muito julgada. A pessoa olha uma criança fazendo uma birra, fazendo uma pirraça, essa criança é mal educada. Não, não é. Ela pode estar expressando um sentimento de uma forma completamente errada. Aí ela precisa ser educada. Já dizia Pitágoras, né? Educar as crianças para não punir o adulto, não punir o homem mais velho. Então a criança, quando ela é direcionada, quando ela é educada, ela consegue transmitir a insatisfação, a raiva, o nojo, todos esses sentimentos ruins de uma maneira muito mais emocionalmente agradável. E a gente fica com uma criança que a gente pode chamar de educada. Perfeito. E a gente já vai, segura isso, que a gente vai falar sobre educação emocional com as crianças. E aí a gente vai para uma segunda parte da live, que eu acho bem interessante de falar, que é a relação entre memória e a emoção. Porque tem tudo a ver, né? No filme mesmo, a gente vê uma parede cheia de esferas de diferentes cores. As esferas representam, né, as memórias. E mais do que isso, cada memória, inicialmente, né, na primeira fase da vida dela, tem uma cor diferente. Uma é amarela, outra é azul, outra é roxa, e por aí vai, representando que cada memória está associada a uma emoção primária, né? Inicialmente. Eu estou falando tudo na primeira fase da vida. Depois a gente modifica isso. Então, essas memórias, elas são fixadas pelas suas emoções, enfim, carregadas mesmo de afeto. Elas são afetivas? Essa é a minha pergunta. Desde que a criança nasce, né, a primeira emoção que ela tem é o pavor absoluto, que é o que a gente pode chamar de medo, né? Porque ela está vindo para um mundo novo e é a primeira memória que fica ali. Né? Essas memórias realmente são desenvolvidas, elas chamadas até no filme de ilhas, né? Que ela vai sendo construída de acordo com as relações humanas. Só tem emoção quando tem relação. Né? Se você não tem uma relação com um grupo, com uma espécie, com o que quer que seja, você não cria nenhum tipo de emoção. Aí você fica uma pessoa completamente fria, sem empatia, sem nada. Poderia ser chamado psicopata ou sociopata. Ele não tem essas emoções, ele não criou essas ilhas desde pequenininho.
E essas ilhas no filme são muito bem explicadas, porque elas vão começar a trabalhar, né, as relações dela com ela mesma e com os outros. Então, cada momento que ela vai trabalhando, né, cada emoção, cada sentimento, cada ato que vai acontecendo na vida dela, cada situação, ela vai criando uma ilha pequena. E essa ilha ela vai se estruturando, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que ela se torne um adulto, onde ela vai lapidar esses sentimentos, onde ela vai trabalhar esses sentimentos, e aí ela vai entender o que aconteceu no passado e por que algumas coisas ficam no esquecimento e outras, as coisas mais importantes, estão ali. E se elas estão sendo trabalhadas, estão sendo regadas, vou usar essa palavra, né? Se você vai regando aquela ilha, ela acaba ela vai se transformando, aumentando, né? Ela vai evoluindo. Se você esquece dela, ela vai para um limbo, onde ela fica lá esquecida para o resto da vida, né? Então, às vezes, traumas, alguma coisa que acontece, aquilo te faz tão mal que você apaga da sua memória. E ela se torna ali, a cor preta, né? Exatamente vem mostrar que aquilo zerou, apagou. Eu não quero mais enxergar aquilo. Diferente da alegria, que é um amarelo pôr do sol, né? E o vermelho, que é a raiva, que são os dois sentimentos mais fortes, que é uma cor que chama atenção. Então, tudo isso é desenvolvido desde que você nasce. O primeiro chorinho do bebê, até o dia que a gente morre, que eu acho que a emoção mais bonita é a lágrima quando a gente perde alguém, é o sentimento mais profundo. É a alegria quando nasce e a tristeza quando se termina a vida. Mas todas as emoções são criadas do dia que se nasce e só terminam no dia que a gente morre. Acredito eu. E aí, essa questão que você falou das memórias esquecidas, é importante a gente até relembrar qual é o filme, porque falaram no comentário, né? O filme é o Divertidamente. Divertidamente, ele é da Pixar, ele é desenho animado, que era inicialmente para criança, mas a gente vê que é justamente para a família inteira, né? E como a Ana bem disse no início, de 0 a 100 anos, né? Não tem idade para assistir esse filme, ele é educativo para qualquer faixa etária. E aí, falando dessas memórias esquecidas, né, que ele mostra lá, enfim, uma parte, um abismo bem escuro, com essas memórias pretas, enfim, escuras, né? É importante esquecer algumas coisas? É importante a gente. É uma forma de defesa, um mecanismo de defesa pra gente? A psicologia explica isso bem, né? Tudo que não faz bem, a gente tem uma memória chamada seletiva, né? A memória seletiva ela é muito bem apropriada, ela é ótima, né? Às vezes você nem esqueceu, mas você tem uma memória, seu sistema ali fala assim para você, esquece disso, porque não é muito interessante você lembrar. Mas essas memórias são aprendizado, né? E esse aprendizado, por mais que ele fique num momento assim, vamos dizer, sublimado, que é a palavra correta, ele está sublimado num certo momento, quando há necessidade, quando você realmente precisa, ele ebule. Ele nasce de novo e faz você lembrar o porquê que você quis esquecer daquilo. É o que a gente chama de aprendizado, ensaio e erro, né? A psicologia e a pedagogia, elas trabalham muito unidas, né? A gente só aprende errando. As pessoas têm uma noção muito errada do que é errar e aprender. Acho que aprender é sempre estar fazendo algo certo. Não. É errando 1 milhão de vezes que você se aprimora, que você aprende a fazer melhor. É onde você aprende, onde você se redescobre, você se transforma, né? Você se revitaliza. Então, quando você tem ali sublimado alguma coisa e que você precisa daquilo até para a tua sobrevivência, automaticamente aquela bolinha surge e você relembra, peraí, eu não fiz isso por conta disso, eu não fiz aquilo por conta de outra coisa. E aí a gente tem um retorno do aprendizado, né? Eu sempre brinco muito com meus pacientes falando o seguinte, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Porque a perda não existe a partir do momento que você está sempre aprendendo alguma coisa. Se eu não ganhei alguma coisa, eu aprendi o porquê que eu não ganhei aquilo. Se eu não acertei alguma coisa, eu aprendi daquela forma o que eu precisava estudar mais para entender aquilo. Então a gente nunca está perdendo. Ou a gente está ganhando, ou a gente está aprendendo. Então não existe perda. Então é importante a gente sempre colocar isso na cabeça da gente, que o aprendizado ele é contínuo. E esse filme, para mim, é assim, o melhor filme que existiu em muitas décadas. Porque fez a gente repensar a forma como a gente educa filho, como a gente educa nós mesmos. E tem um livro que trata isso muito bem, que se chama Educação dos Sentimentos. Se as pessoas estudassem mais e educassem mais esses sentimentos, se preocupassem menos com a educação formal, talvez a gente tivesse seres humanos melhores. Com certeza. E é essa nossa luta diária, né? Colocar isso como parte da nossa educação básica.
Até na outra live eu falei justamente sobre o Live. Você conhece o Live, a gente conversa bastante sobre ele. Que é interessantíssima a proposta deles, né? Que fala sobre sentimentos, sobre emoções na escola. E mais, teve uma parte que você disse que a gente nunca perde, né? A gente ou ganha ou aprende. É importante que quando a gente passa por um momento que a gente não gostaria, a gente se pergunte o que que a gente aprendeu com isso, né? O que que a gente traz de aprendizado? E acho que essa pergunta conforta, né? Traz um certo conforto para cada um de nós. E aí a gente entende que a gente precisa minuciar todo esse acontecimento e tirar disso um aprendizado. E aí, eu vou falar um pouco mais ainda sobre a memória. A gente já comentou sobre as ilhas, e essas ilhas elas influenciam na personalidade da Riley, né? Mas mais do que isso, as memórias influenciam nessa personalidade que ela vai criar e elas vão se modificar, né? Na verdade, não há personalidade, mas a memória ela vai se solidificando e algumas vão se perdendo, né? Tanto que as ilhas decaem, enfim, acho que daquela parte em que há o amigo imaginário dela e que estão retirando todo o contexto dele, porque na verdade ela está perdendo essa memória do amigo imaginário. Então, essas memórias elas constituem mesmo a personalidade da Riley ou de qualquer outra criança? Elas fazem parte, porque o que acontece? Ela vai precisar de um amigo imaginário no início da vida, como suporte emocional, para que ela consiga suplantar as dificuldades que ela tem de relacionamento. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo a infantilidade, a inocência, a capacidade de sonhar, que é muito triste. Muita gente acha que você, ao envelhecer, você não pode mais sonhar, criar coisas novas. Muito pelo contrário, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. O que está acontecendo hoje com as pessoas, elas estão sendo obrigadas a voltarem às suas memórias anteriores, às suas memórias infantis e trabalhar em casa, coisa que não existia, né? Você está o tempo inteiro, 24 horas. As pessoas saem o dia inteiro e voltavam e se viam muito pouco. Então, muita gente está se reconhecendo. E essas memórias afetivas fazem parte de um sistema muito, acho que dócil, né? Quando você está na casa de uma pessoa que você sente um cheiro de um bolo e que você lembra que quando você era pequena, sua avó fazia aquele bolo, aquela memória afetiva vem, sai lá daquele limbo e traz você uma memória agora. E você aprendeu uma outra coisa. Você aprendeu a relembrar de alguém que foi importante no passado. Essa lembrança, ela começa a esquecer quando ela está passando por um processo de adolescência, ela foge de casa. E ela começa a agir exatamente, não é com a raiva, ela passa da raiva, ela está indo para a ira. E ela começa a perder toda a parte que ela havia construído altruísta da vida dela. Então, é exatamente ali que você percebe que se você não mantém a sua capacidade de amor, de empatia, as suas memórias, que são as memórias emotivas boas, você acaba se tornando um ser humano frio. E essa frieza faz com que cada ilha daquela se destrua. Então, muitas pessoas procuram a terapia justamente por isso, para poder relembrar, trabalhar os pontos que ela considera mais fracos, que não são fracos. Tudo na gente é importante, tudo na gente é válido, tudo na gente vai além do que a gente imagina. A gente só precisa entender como lidar com isso. Então, cada memória, ela é importantíssima. Ela vai traduzir, ela vai interpretar, ela vai desenvolver a sua personalidade futura. E isso não quer dizer também nada, porque você pode se modificar, se transformar a cada dia. Haja visto o que está acontecendo hoje. As pessoas se reinventaram completamente. Hoje a gente não consegue mais. A gente estaria fazendo isso num teatro, num auditório. A gente está fazendo hoje aqui, cada uma na sua casa, e as pessoas estão assistindo, estão participando. É uma reinvenção do aprender. Então, cada memória ela é importantíssima, ela vai desenvolver a criança, ela vai desenvolver e vai trazer à criança tanto a memória ruim quanto a memória boa, ela é tão produtiva e tão necessária quanto qualquer outra. Perfeito. E aí, quando a gente fala das crianças, das emoções, né? O filme, o foco principal é o papel do sistema límbico, como já foi dito, que é uma parte do cérebro que é responsável pelas emoções e o comportamento social. Mas, assim, ela mostra também as primeiras interações do bebê, a alegria, o afeto e o cuidado naquele momento. Depois, o choro, que é o indicativo que há algo de errado com ele
e aí surge a tristeza, ela vai mostrando o desenvolvimento dessas emoções ao longo desse nascimento, né? Enfim, a partir desse nascimento. E dessa forma, essas emoções são demonstradas, na verdade, de maneiras distintas. E vem a primeira questão em relação a esse assunto. Como as crianças vão expressar esses sentimentos e como que os pais podem identificar esses sentimentos, porque muitas vezes não é a forma que nós nos expressamos. Eu diria que basicamente é bem diferente mesmo. Porque elas, muitas vezes, muitas crianças, dependendo da idade, não tem nem a linguagem falada ainda, é uma linguagem mais corporal, né? Como que eles podem identificar algumas emoções a partir do comportamento dessas crianças? O ponto principal para a mudança de comportamento. A criança, ela é muito natural, ela é muito verdadeira. Ela tem um comportamento na escola, ela tem outro comportamento em casa. Por quê? Ela segue um padrão, né? Então, a mudança de comportamento para chamar a atenção dos pais vai desde a birra. Eu ouvi relatos de pais falando que as crianças estavam lambendo a casa inteira, estavam mudando, estavam gritando, estavam ansiosas, quebrando coisas que não quebravam, sentadas demais, tristes demais, alegres demais. Toda essa mudança de um padrão de normalidade, né, que nem existe, mas uma mudança que você percebe que não era aquele que você estava esperando, né, da criança, chama a sua atenção. O sistema límbico é um sistema inteligentíssimo. Ele basicamente regula toda essa sensação de emoção. E quando a criança está extremamente estressada, né, ela começa a desenvolver respostas completamente distintas. E aí é sentar, observar em primeiro ponto, né? Se não sabe o que fazer, procura ajuda, pergunta, né? Não tem nenhum problema em não saber. A gente nem não nasceu sabendo tudo, a gente precisa de ajuda. Procura professora, procura diretora, procura terapeuta, procura uma amiga, procura uma mãe, né? Converse, discuta. A conversa, o diálogo é a melhor forma de resolver todo e qualquer problema. E a informação, quando você recebe, ela entra em você, você interpreta essa informação e aí você começa a entender o que está acontecendo. Pergunta para a criança. Se a criança fala, ela vai te explicar da maneira mais inocente possível o que ela está dizendo, o que ela está sentindo. Se ela é muito pequenininha, se ela ainda não tem a capacidade de explicar verbalmente, ela vai explicar isso de forma corporal. O corpo fala, o corpo transmite. Existem pessoas que estão aparecendo com dermatite de contato, com outras doenças no corpo, porque elas não conseguem expressar via verbal, elas vão expressar via o corpo. A criança vai ficar tensa. Então, é o momento de sair um pouco, de levar ela, de conversar, de levar para a cozinha, fazer um bolo, ou sentar, desenhar, o que quer que seja. E se não sabe o que fazer, é simples, pergunta. Perguntar é a melhor forma. Como é que era o meu filho na escola? Como é que eu faria para melhorar essa situação? Pega atividades que sejam interessantes, procure uma terapeuta, conversa. Mas o mais importante é observar o comportamento da criança. Ela vai descrever claramente, via corporal, via verbal, o que ela está sentindo. Pedir ajuda, então, é a chave para esse processo ser cada vez mais facilitado, né? Não, tem mães me falando assim para mim, eu tô me sentindo culpada. Não tem culpa. Não existe culpa numa situação dessa. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo, né? Então, se você está se sentindo angustiado, não sabe o que fazer, busque, pergunte. Como que você está fazendo? Busque informações, leia, sabe? Hoje a gente tem uma infinidade de informações. Procura alguém que possa te auxiliar nesse momento, porque essa troca, além de você conseguir desabafar, você vai ter mais paciência com o outro, porque você conseguiu também sanar as suas deficiências, as suas dificuldades. Em contrapartida, você vai ter muito mais empatia, muito mais paciência com o outro, que está precisando de você, que é a criança. Com certeza. E aí, falando dessas emoções das crianças, enfim, como ensinar as crianças sobre emoções, além de assistir o filme divertidamente, que eu acho que é o início, né? Eu tinha travado, agora eu voltei. Voltou. O que acontece? Eu acho que ensinar emoção é viver. O dia a dia na escola, o dia a dia na vida de uma criança, se você começa a direcionar, orientar, etapa por etapa. Então, como é que a gente trabalha a emoção, por exemplo, da raiva? Simples. A gente senta e fala dela com clareza, com verdade.
As emoções, elas são trabalhadas imediatamente quando elas acontecem. Não tem como a gente chegar, por exemplo, e falar, existe um roteirinho? Não. Na educação não existe roteiro. Na emoção não existe um roteiro. Existe sim o vivenciar. O vivenciar essas emoções da maneira mais verdadeira possível. Enxergar, não é olhar, eu sempre uso a diferença, não é olhar o outro, é enxergar para além daquilo. O que você acha que ele está sentindo? Como você agiria naquele momento, naquela situação? O que você gostaria que fizesse com você naquele momento? Quando a gente usa o padrão mais básico, né? Que é assim, que eu amar o próximo, olha o próximo, o que você gostaria, o que você não gostaria que te afetasse? O que você não gostaria que fizesse com você? O maior ensinamento de uma pessoa é olhar para outra e pensar, eu faria isso comigo? Eu agiria dessa forma comigo? Eu tentaria dessa forma comigo? Porque o que a gente sente é o que o outro sente. O ser humano é todo parecido. Só muda a classe, o resto, não tem diferença. Se você tem uma fé, você vai usar. Se você não tem outra, você vai usar de outra maneira diferente. Mas quando você enxerga o outro como a si mesmo, com certeza as emoções vão ser trabalhadas da melhor maneira possível. O respeito é a base de tudo. Respeitar o outro sem julgá-lo é a melhor maneira de se ensinar a criança a entender o sentimento do outro. Se eu estou errado, eu peço desculpas. E quando o outro estiver errado, ele também vai aprender a pedir desculpas. Isso é da professora, a mãe, o pai, o avô, a família. Pedir desculpa, pedir perdão nunca foi vergonha, mas transmite um sentimento de confiança. Então é importantíssimo a gente saber lidar com as emoções de maneira respeitosa. É respeitando que você ensinar a criança a respeitar você. É uma troca contínua. Não existe ensinar emoção sem ter emoção nisso. Então, é através das experiências que a gente vai construindo isso junto com a criança. Eu acho que é uma coparticipação da criança, do pai, enfim, e também da escola, de outros âmbitos que essa criança está inserida, né? Então, é importante levar isso em consideração e ter coerência em ambos os lugares. Então, a escola trabalha muito essa questão das emoções, é importante que trabalhe-se em casa, é importante que trabalhe-se isso em outros âmbitos que a criança está inserida, para que não haja uma divergência de informações, de exemplos e etc, né? E aí, eu vou trazer um pouco essa questão das emoções para o tempo que a gente está vivendo, para o momento que a gente está vivendo, o momento de isolamento, Ana, que é um momento complicado. Assim, a geração em si não passou por algo parecido, portanto, todo mundo está experimentando junto o que é estar em isolamento, o que é conviver no mesmo local, com diferentes situações ocorrendo. E depois, no final, até a gente vai conversar um pouco, cada criança está vivenciando isso de uma forma diferente, né? E como abordar as reações emocionais e comportamentais também da criança durante esse isolamento social. A gente está vivendo um momento único, né? Nem a minha geração, nem a geração dos meus pais, acho que nenhuma geração vivenciou uma situação como essa. Eu acho que o momento agora exige muita, muita reflexão no sentido de você racionalizar que nós estamos vivendo um isolamento e estamos criando o que a gente chama de vírus do medo, né? Ontem a gente estava conversando, um grupo de amigas que trabalham com terapia, que o maior problema está sendo o medo que está sendo incutido de uma forma muito pavorosa, né? A gente precisa lidar com isso da maneira mais leve possível. É muito difícil, as pessoas não estão habituadas a ficarem presas dentro de casa, convivendo 24 horas, o tempo inteiro com as pessoas que elas amam. Se está difícil conviver com as pessoas que a gente ama, imagina você sair para o mundo de novo. A gente precisa estar preparado para voltar a uma vida normal. Só que agora ainda não é possível. E se não é possível, a gente precisa estabelecer regras de convivência dentro de casa que sejam as mais saudáveis possíveis. Entra de novo na questão do respeito. A gente precisa entender que está todo mundo ansioso, nervoso, preocupado. Ah, mas como é que a gente faz isso? A gente precisa dar um tempo a cada um.
estabelecer horários específicos, sentar, conversar, estabelecer metas. O que vamos fazer hoje? Essa conversa, além de propiciar, tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. As pessoas vão se conhecer, vão aprender a se entender mais, a se ouvir mais, a conversar mais. E isso faz toda a diferença na família. As famílias talvez se encontrem e se reconheçam mais, porque muita gente não se conhecia. E muita gente está se conhecendo a partir de hoje. Estão convivendo que não conviviam. A gente tem casamentos, por exemplo, que as pessoas saíam de casa às 6 horas da manhã e só voltavam à meia-noite. Então só se via o final de semana em momentos muito prazerosos. E relacionamento familiar não é só momento prazeroso. É vivenciar problemas, dificuldades, atividades boas, atividades ruins, né? É o limpar a casa, é o ajudar, é o chegar, é o acordar, manter uma rotina minimamente saudável para que a gente saia disso, eu acredito, com um aprendizado ainda maior. Voltamos àquela frase que eu falei, a gente nunca perde. A gente está perdendo? Tá, mas a gente... O colega, quem quer que seja, o marido, o avô, a avó, o filho de uma maneira, a gente está enxergando o filho de uma maneira diferente, né? A gente tinha uma impressão dos filhos, a gente está tendo outra, porque no conviver diariamente você passa a conhecer aquela pessoa profundamente. Talvez a gente não conhecesse tão bem o filho da gente, não conhecesse tão bem o marido da gente, não conhecesse tão bem a nossa esposa, né, a nossa irmã, e talvez a gente descubra coisas maravilhosas. E se descobrir coisas ruins também, não é ruim, porque a gente precisa aprender a aceitar o outro como ele é, independente dos defeitos e da qualidade. Então isso vai fazer que a humanidade se torne mais humana, porque a gente estava muito presa a coisas materiais. Então hoje a gente está percebendo que o que há de mais importante não é uma arma que vai te matar, não é uma guerra que vai te matar, é uma coisa invisível. É o fator medo, o fator pegar algo que você ainda não tem controle. A falta de controle que está fazendo o pavor exacerbado. Se eu não tenho controle mais sobre a minha vida, eu nunca tive. A gente nunca teve controle sobre a vida da gente. Só que hoje a gente está vivenciando isso claramente, verdadeiramente. Existem milhões de vírus presentes no mundo. Mas hoje o que está em voga, o que está em evidência é o coronavírus. Mas a gente tem vários vírus, como o da meningite, da catapora, do sarampo e outros mais que continuam matando e ninguém nunca mais pensou nem lembrou, porque a gente se acostuma. A gente simplesmente acha que as coisas passam e para de ter os cuidados mínimos. Então a gente precisa agora ter o cuidado de cuidar de si, de quem está próximo, né? A gente fala sempre, eu acho muito bonito, diga eu te amo. Esperava uma data, um dia das mães, um dia dos pais, um dia dos namorados, um Natal, para dizer, eu te amo, eu gosto de você, eu quero te dar um abraço. Não, a gente agora está vivenciando isso dia a dia. O medo de morrer, né, que é o medo de todo mundo, que vai acontecer com todo mundo, ficou tão evidente que as pessoas descobriram que tem uma pessoa do lado, que tem um filho, que tem um marido, que tem uma esposa, que tem uma funcionária que é muito querida, que precisa de atenção, de ajuda. Eu acho que isso vai ensinar todo mundo a ser mais humano. Eu acho que talvez a gente aprenda a lembrar que a vida é ser humano. Não é coisas, não é material, não é nada. É simplesmente estar junto e estar próximo. Então, esse evento, evento no sentido, esse acontecimento, ele basicamente vai nos ensinar muita coisa e vai nos transformar. Espero que seja uma transformação positiva e que una cada vez mais esses seres humanos e que a gente entenda que um não vai viver sem o outro, que o ser humano ele é por si social, né? E que ele precisa da colaboração de todos para que haja essa sobrevivência. Enfim, o vírus está trazendo muito essa questão, né? Se eu saio sem máscara ou se eu não cumpro o isolamento social, enfim, vai ser cada vez mais difícil com que a gente saia dessa situação, né? E, enfim, ainda falando sobre o isolamento social, mas trazendo agora para as crianças, elas aprendem em sala de aula, enfim, com as relações de maneira geral, como eu disse, o ser humano ele é por si social. Esse aprendizado através dessas relações sociais, nesse período de isolamento, ele pode ser comprometido? Eu não acredito. Eu acho que quando a gente tem uma relação, o comprometimento é muito vago, né? Você pode ter relações que venham... Eu não vou mentir. Muitos casais hoje, ao final desse processo, vão acabar achando que não tinha um casamento tão bom.
Eu acho que tudo tem uma necessidade de você entender o que está acontecendo com o outro. Quando você passar a enxergar o outro verdadeiramente, não de maneira superficial, eu acho que a gente está vivendo uma superficialidade muito grande, né? E esse isolamento trouxe às pessoas a necessidade de olhar o outro, enxergar para além. Esse para além que vai ser o grande aprendizado da gente. Mas uma coisa que não pode acontecer é a paralisia pelo medo. O medo, a gente começou lá no início, é uma emoção que vem para que a gente tenha cuidado com a nossa vida, para a nossa existência, né? O medo, ele te dá aquele sensor assim, olha só, você vai fazer isso mesmo? É aí que você vai? Tudo bem, ele tem um papel importantíssimo, mas ele não pode te paralisar. Então, a gente precisa, sim, enfrentar toda essa situação com coragem, com determinação, com fé, sabe? Com conhecimento, quanto mais informação. Eu acho que o maior problema do ser humano é a ignorância. As pessoas confundem ignorância com ser grosso, ser rude. Ignorância é não saber. Ignorância é ignorar algo. E quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente sabe, menos medo a gente tem e mais responsabilidade, respeito, empatia se cria. A gente não pode viver em função de não vou fazer nada. Não, eu preciso fazer as coisas sim, mas com segurança, com cautela, respeitando o outro. Mas não pode existir uma coisa que te paralisa de tal forma que você deixe de viver. Porque senão a gente vai morrer vivo. E isso é uma coisa que a terapia cognitiva comportamental trabalha muito. Você precisa trabalhar o seu cérebro para que seu corpo se movimente e que você mude os seus comportamentos. Então, você não pode simplesmente esquecer que o mundo existe. Você precisa saber que o mundo existe e virão outros vírus. Esse não vai ser o único, nem o último, tá? Há uma possibilidade de guerra biológica, a gente precisa estar preparado para tudo. Então, o medo nos faz ter a responsabilidade de lidar com o outro com o cuidado. Então, repito, a solidariedade, o aprendizado. Agora, paralisar jamais. As pessoas precisam se movimentar com responsabilidade, precisam ter a noção do que é possível e que não é possível ser feito, mas a gente deixar o medo tomar a gente de tal forma que a gente pare de viver, é a gente se enterrar vivo. Então, não é por aí que as coisas têm que rolar. As pessoas precisam se informar a maior quantidade de informações possíveis para que ela, inclusive, ajude a outros que não têm condições de se informar. Que elas possam possibilitar outras pessoas que não têm essa condição que a gente está tendo aqui de ter internet, de ter telefone, de ter informação, ajudar ao próximo de todas as formas possíveis para a gente alcançar e crescer, amadurecer e se reinventar nesse momento. Perfeito. E aí, bom, para mim as minhas perguntas vão finalizar, mas eu acredito que muitas pessoas ainda tenham muitas dúvidas. E eu só queria finalizar porque eu sei que eu vou abrir no final para dúvidas e faltam 10 minutos, Ana, você acredita? Passou rápido. Passou muito rápido, então é importante eu finalizar para ver se há alguma dúvida. É importante também vocês colocarem nos comentários para que a gente possa ver se dá tempo de fazer essas considerações finais. Então, para finalizar, que dica você vai dar, você pode dar para as famílias para passar da melhor forma possível, como você já falou um pouco também nessa sua fala, né? Mas falando de sentimentos e emoções nesse medo, tirando o medo, na verdade, nesse momento, para que a gente possa passar melhor por esse momento complicado. Eu acho que eu vou usar uma palavra: coragem. Eu acho que se a gente tiver a coragem de ter medo, a gente tiver a coragem de ter ansiedade, a gente tiver a coragem de se enxergar como uma pessoa humana, frágil em todos os momentos, forte em outros momentos, a gente vai conseguir passar por esse momento de uma maneira digna. A dignidade está em você ser verdadeiro com você mesmo. Faça o que você suporta, faça o que você consegue, vamos dizer assim, não tente fazer além do que você consiga, sabe? As pessoas querem ir além do que elas podem, achando que é heróico agir dessa forma, e não é. Cada um tem uma capacidade e você tem que respeitar a você mesmo. Quando você respeita as suas incapacidades, você aprende com elas, você se desenvolve com elas e você se transforma num ser muito melhor. Então, não deixar o medo te segurar, não deixar que nada faça com que você seja paralisado por algo que não vale a pena. Né? A coragem, para mim, é o sentimento, a emoção mais importante, porque ela faz com que você vá. Aí vem todos os outros sentimentos. Ai, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Será que eu sou capaz disso? Todo mundo é capaz de tudo.
a gente tem que pelo menos tentar. E aí que está a grande diferença. Se todo mundo tentar fazer algo diferente, a gente vai conseguir voltar para ter um normal, a gente precisa confiar no outro, na capacidade que o outro tem de trabalhar, e essa confiança, essa coragem vai fazer que a gente tenha um normal de novo, sabe? Para que as pessoas voltem a conviver, né? O aprendizado maior que eu acho é a coragem de voltar a viver, não se deixar paralisar por nada nem por ninguém. Perfeito. E aí, a Paula Maia fez a seguinte pergunta. Vamos abrindo agora para a pergunta, então. O que fazer quando se nota que a criança está desmotivada para tudo? Eu acho que o ponto principal é você pensar o seguinte: o que a motivava antes? A desmotivação é fácil, é clara que vai acontecer, né? O que eu vou fazer? Se eu estou desmotivado, o que fazia meu filho antes de toda essa situação ficar motivado? Ah, era ir à praia? Era fazer alguma coisa? Então procura alguma coisa que seja possível dentro desse quadro fazer e sentar com ele e perguntar: o que você gostaria de fazer? Às vezes a criança quer só conversar, às vezes a criança quer um colo, às vezes a criança quer assistir um filme com a mãe do lado, porque ela está no celular conversando, ela está no Instagram, ela está no Facebook, ela está na internet e ele quer que ela sente no lado dela. Às vezes ele quer comer uma pipoca, às vezes ele quer comer uma... A criança é tão simples. A criança é tão, sabe, natural. Às vezes você imagina, você vem com um presente enorme, ele se encanta com a caixa. Ele nem olha o presente em si. Ele vai e entra dentro da caixa porque a imaginação dele é muito maior que essa. Então, procura ver o que ele tinha antes que trazia tanta felicidade que talvez você se surpreenda com a resposta. Ah, mãe, eu só queria comer uma banana com você, sabe? Eu já vi crianças chegarem para mim e falar assim: ah, você deixa eu falar tudo o que eu quiser? Fala o que você quiser. Ai, gostei muito de conversar com você. Eu não conversei nada. Eu só ouvi. Às vezes, a gente tem 2 olhos, né, para ouvir, 2 orelhas para, olha, 2 olhos para enxergar, 2 orelhas para ouvir e uma boca para falar. Vamos ouvir mais. Talvez a gente se surpreenda com as respostas. Perfeito. Fantástico. E aí, a Ana Carolina perguntou o seguinte: como passar segurança para as crianças e para que eles não precisem sentir medo acredito que nesse momento? Aí, essa pergunta foi ótima. Se eu transmito medo, eu vou ensinar a ter medo. Se eu transmito coragem, eu vou ensinar coragem. Aí a gente volta à educação dos sentimentos. Quando eu entrego meu filho na escola, essa é a reunião que eu dou para o maternal. Se eu vou para a escola, não vai dar certo. Então, a primeira palavra é: eu preciso ter para poder ser. Eu preciso estar ali preparado para ele. Se eu estou com medo, falo: eu estou com medo sim, filho, mas eu vou superar meu medo. A verdade liberta, né? Quando você expõe para a criança a verdade, ele vai sentir que a mãe não está mentindo, que ela está falando a verdade. Eu também estou morrendo de medo, mas a gente vai superar isso junto. Então, a melhor forma é você aprender junto com ele a superar o medo. Se você não está superando o medo, você não vai transmitir segurança para aquela criança. Aí não adianta de nada. Então, segura um pouco, conversa com alguém, mata o seu medo e depois vai conversar com o teu filho. Com certeza ele vai corresponder a isso. A gente tem toda a confiança no pai e na mãe da gente. Então, se eles transmitem segurança, a gente vai ficar bem. Perfeito. Então, é a questão da experiência, né? A criança vai olhar justamente esse exemplo, que é o pai, que é a mãe, e através dele vai conseguir sentir, vai ter uma ideia do que está acontecendo, nesse caso agora falando do momento atual. Então, se a gente está com medo, a gente vai transmitir esse medo, e aí a criança também sentirá medo. Então, O exemplo papais e arrasta. mamães, O exatamente, exemplo papais e mamães, arrasta. O por exemplo favor. é a maior forma de aprendizado. Sim. O Eduardo perguntou qual é o livro do autor que você citou inicialmente sobre as emoções. É um livro muito antigo, muito, muito antigo. Eu tenho um autor desconhecido, tá? É o Luiz Abrantes, mas ele é um livro até direcionado até para uma questão de fé, né? A educação dos sentimentos com relação à fé. Mas depois eu posto a capa do livro, porque ele inclusive nem está mais em linha, ele já saiu de linha. Mas acho que a gente consegue, hoje em dia com essa internet, baixar ele até em PDF. Mas eu vou tirar foto do livro para vocês verem a capinha, porque existem outros livros com o mesmo título. E não é esse especificamente, acho que tem vários livros com esse título. Mas o do Luiz Abrantes, ele é muito bom. Então eu vou tirar foto para as pessoas pegarem exatamente.
né, o livro, que esse vale a pena ler. Bom, acho que vou abrir para a última pergunta, porque a gente só tem 5 minutinhos. Dica de leitura sobre essa educação de sentimentos, sobre os sentimentos, né? Olha, acho que a melhor leitura é a leitura da vida. Mas a gente pode pegar, por exemplo, diversos exemplos de a própria atividade. Você pegar o próprio livro da Divertidamente, Educando os Sentimentos Infantis, tem um monte de livrinhos interessantes que você trabalha, por exemplo, o medo, a ansiedade. Você abrir no Google da vida, você tem vários livros infantis que trabalham a angústia, o medo, eu tenho medo de vou ter um irmão. Todos esses sentimentos, tem diversas literaturas infantis que trabalham, né? O importante é a gente ler primeiro, sempre ler primeiro, para depois ler para a criança, né? A gente precisa ler, entender o que está sendo escrito ali, se aquilo compete ao que você está buscando, e a partir daí você trabalha com a criança. Mas é muita coisa no mercado. Você botar no Google da vida, você vai encontrar diversos livrinhos pequenos, com uma linguagem bem infantil, para as crianças poderem trabalhar. E ler com eles é muito importante, né? Ler para eles. Sim, e antes, isso é muito importante, de você ler antes que os seus filhos, porque pode ter alguma coisa ali que não condiga com justamente o que você quer passar para a criança. E aí tem uma pergunta que eu acho que a gente pode finalizar com ela. Vai ter continuação da live? Vamos ter outra live? O que você acha, Ana? Não é muito minha praia isso não, né? Não é muito minha praia não, mas é interessante. Foi a primeira vez que eu fiz, mas vai depender das pessoas. Se as pessoas gostaram, a gente pode pensar assim. Perfeito, então compartilhem essa live, realmente comentem depois se vocês gostariam ou não, né? Ana, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Acho que a gente estava com medo do propósito, né, de ser atingido. Acredito que ele tenha sido realmente atingido, tá? Muito obrigada, de verdade. Não, eu que agradeço, sabe? Para mim é uma forma de estar em contato com as pessoas que eu gosto, meus pacientinhos, vocês, meus alunos, as mães dos meus alunos, para mostrar um pouquinho que a gente pode fazer para ajudar. O que a gente puder fazer para ajudar, esse é o princípio básico da minha escola, né? Ajudar o próximo, estar ali sempre proporcionando o que a gente puder. Então, esse é um momento único que a gente puder fazer para auxiliar, para orientar dentro do pouco que a gente sabe. A gente procura, se a gente não souber, a gente procura saber, procura o conhecimento para ajudar. Mas é o meu maior propósito, tentar ajudar o próximo. Perfeito. É isso, então a gente fica por aqui. A live vai ficar gravada, depois a Ana vai disponibilizar lá no Instagram da escola. Muito obrigada por todos estarem aqui conosco. Foi um prazer. Uma ótima noite para você, Ana. Um ótimo fim de feriado. Obrigada mesmo, viu? Um beijo. Um beijo para todo mundo. Tchau.